Salve, salve meus amigos! Mais um vídeo que eu preparo com muito carinho para todos vocês. Aliás, já faz um bom tempo que eu não posto vídeos novos aqui e é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Durante esses últimos 2 anos de pandemia, eu e minha família nos cuidamos ao máximo possível. Nós usávamos a máscara, álcool em gel, nós evitávamos aglomerações, nós evitávamos sair de casa sem motivo, sem que houvesse necessidade. E nós, que nunca fomos negacionistas, nos vacinamos. Aqui em casa todos nós recebemos a segunda dose. Aqui em casa eu, minha esposa e o nosso filho de 6 anos de idade. Todos estão vacinados com pelo menos 2 doses da vacina. E sabe-se lá por quê, por quem, de que maneira eu acabei me contaminando com o Covid e, consequentemente, nós somos muito unidos aqui em casa, a gente assiste filme junto, a gente dorme junto, a gente tem uma vida familiar muito intensa. Claro, acabei transmitindo tanto para o meu filho de 6 anos quanto para minha esposa. E como se não bastasse, minha mãe também é muito próxima, a gente sempre está na casa dela, ela está aqui em casa, e acabei também transmitindo para minha mãe. E aí eu queria compartilhar com vocês esse momento, essa experiência com o Covid aqui em casa, não pelo aspecto sintomático, isso está todo mundo cansado de saber, e até mesmo pela questão sintomática, nós tivemos sintomas leves. Meu menino, com a graça de Deus, teve apenas coriza, então não tivemos maiores problemas. Para você ter uma ideia, nem medicação precisamos tomar. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês assim a experiência de vivenciar, eu diria isso, vivenciar essa doença numa fase já praticamente derradeira da pandemia, principalmente aqui no Brasil, onde mais de 80% da população está vacinada, onde as coisas estão fluindo melhor, né? Tudo mais equilibrado, mais tranquilo. E em algum momento nós acabamos vacilando, tudo indica que tenha sido eu, né? O primeiro a ser contaminado. E eu queria compartilhar essa experiência com vocês, do aspecto assim de vivência disso, né? Interessante porque é uma doença que a gente não sabe o que vai acontecer. Por mais que nós estamos vacinados, por mais que hoje a medicina, a ciência, os laboratórios já sabem como lidar melhor com isso, em caso de agravamento, quais medicamentos tomar, quais não tomarem. Por mais que isso já está mais pacificado, ainda assim não existe cura, não existe um tratamento específico para essa doença. E as consequências vai depender muito de cada organismo. Tem pessoas que estão vacinadas, mas acabam se agravando, acabam morrendo, inclusive. E tem pessoas que não estão vacinadas e que não têm sintomas nenhum, né? Enfim, lidam de boa com essa situação. Então essa incerteza, ela causa em nós uma apreensão, principalmente quando tudo mostra que o primeiro a se contaminar foi você e que essa contaminação na sua família se deu a partir de você. Meio que uma responsabilidade mesmo absurda sobre as nossas cabeças, onde tudo que acontece com aqueles que foram contaminados a partir de você, aquela responsabilidade é toda sua. Então nos chama a uma responsabilidade muito grande. A gente se envolve emocionalmente demais da conta. Quando você vê que a sua esposa está contaminada, porque você, de alguma maneira, não intencional, mas você acabou trazendo essa doença para dentro de casa. Talvez um descuide, você fala, puxa vida, por que eu me descuidei? Por que isso aconteceu? A gente fica imaginando 1000 situações, por que eu fui em tal lugar? Por que não fiz de tal maneira? Podia ter sido diferente. São tantas coisas que passam na nossa cabeça que nos assustam. E eu me lembro assim, né, aqui em casa, em razão principalmente aí dessas contaminações, de todo mundo está com Covid, meu filho tem um quarto dele, e tem um outro quarto que é um
quarto, sei lá, de visita, de hóspede, alguma coisa assim, né? Um terceiro quarto, e a minha esposa estava dormindo neste quarto, eu no outro quarto, e eu acordo várias vezes à noite, isso naturalmente, para ver o meu filho e tal, fechar uma janela, puxar uma cortina, colocar um cobertor, alguma coisa assim. Eu já faço isso naturalmente. E eu mesmo estando com Covid e com sintomas, eu acordava toda noite, eu ia ver meu filho se ele estava bem, eu ia lá no outro quarto onde estava minha esposa para ver se ela estava bem, sabe? Eu colocava a mão na testa para ver se estava com febre, eu cobria, eu descobria, sabe? E eu fui tendo esse cuidado, esse zelo por todos, como se realmente eu tivesse responsabilidade por eles estarem com Covid. Então, eu me senti na obrigação de fazer tudo por eles. Mesmo no caso da minha mãe, né, que mora em outra casa, eu ligava para ela, eu mandava mensagem, a gente levava as coisas para ela, ela já precisou de alguns medicamentos, tudo, nada muito sério, mas eu ia na farmácia, comprava medicação, levava para ela, porque uma outra coisa interessante, quando você está com Covid, ninguém está nem aí com você, ninguém quer chegar perto de você, nem que seja para deixar uma medicação na sua porta e virar as costas e ir embora. Ninguém quer ir no supermercado para você, porque eles não querem ir na sua casa, porque eles têm medo de chegar até a sua residência. Então, eu acabei tendo que fazer tudo isso. E era uma responsabilidade tão grande que eu levava o álcool no bolso, eu passava a mão no álcool, por exemplo, e abria uma porta de uma geladeira, alguma coisa assim, para que outras pessoas eventualmente não se contaminassem. Porque é uma pressão psicológica muito grande. É uma coisa assim, só quem passa, só quem tem essa responsabilidade é que vai saber entender. Quando eu soube que meu filho estava com coriza, né, eu fiz o exame, eu já estava com alguns sintomas, acabei fazendo o exame no domingo, e aí eu falei, puxa, deu positivo. E eu comecei a colocar máscara, só que eles também já estavam com alguns sintomas. Mas eu não queria acreditar que eles estavam com Covid. Eu queria estar, mas eles não, né? Não que eu queria, mas se eu já estava, eu não queria que eles estivessem. E eu comecei a colocar máscara, e eu achei muito interessante do meu filho, que ele falava assim, tira essa máscara, pai, nós todos já estamos com Covid. E eu insisti em colocar máscara, ele falava, tira, pai, não, assim não, tal. Quer dizer, ele brigava comigo porque ele não queria que eu ficasse com a máscara, né? Também um zelo, um cuidado comigo, né? Tipo, não precisa mais com a máscara, nós estamos com Covid. E aquela aflição, gente, que eu acho que é o que mais pega, é assim, cada corpo, cada organismo vai reagir de uma maneira. E eu ficava naquela aflição todo dia. O que acontecesse comigo eu não me importava, mas eu não queria que acontecesse nada grave com aqueles que estavam sobre a minha responsabilidade, com o meu filho, com a minha esposa, com a minha mãe. Eu não queria que acontecesse nada, principalmente partindo de mim, possivelmente, essas contaminações. Então eu ficava monitorando eles o dia inteiro, sabe? Eu nem me preocupava comigo, eu queria saber se eles estavam comendo, se eles estavam bebendo, né? Eu falava para o meu filho, você tem que tomar muita água, porque o médico disse que tem que tomar muita água. Para vocês terem uma ideia, eu levei ele ao médico para ver se estava tudo bem. O médico falou, é tranquilo, tal, não sei o que, se tiver algum agravamento vocês voltam. Não satisfeito, ele não tinha nenhum outro sintoma, passou 2, 3 dias, eu levei ele novamente ao médico para ver se estava tudo bem. Eu ouvi pulmão e eu falava, doutor, está tudo bem com o pulmão dele? Está tudo bem com o coração dele, sabe? Um excesso de preocupação. Eu naturalmente já sou assim mesmo, com o meu filho e com as pessoas que estão à minha volta. Eu sou preocupado mesmo com todos, eu tenho um carinho, tenho um zelo por todos, né? Sou uma pessoa muito apegada e eu dobrei, tripliquei, sei lá quantas vezes, porque eu não queria que absolutamente nada acontecesse com eles, porque eu queria que tudo estivesse bem e que não houvesse complicação, que não tivesse nenhum outros sintomas. E é uma sensação muito complicada, graças a Deus todo mundo passou do período, né, do vírus, aquela coisa toda. Depois testamos negativo já, né, depois de um período testamos negativo, todo mundo já sem o vírus.
mas ainda fica aquela preocupação, aquele medo. É uma sensação indescritível realmente, a gente não sabe como lidar com isso. Eu, pelo menos, honestamente, não sei, não soube lidar com essa situação, não estou sabendo até hoje. Né? Eu fico o tempo todo perguntando: vocês estão bem mesmo? Está tudo bem? Não teve nenhuma reação mais? Está tudo certo? Né? Mesmo o exame dizendo que não tem mais o vírus, mas está tudo certo, está tudo bem, está tomando água, está comendo, quer alguma coisa, quer uma fruta, esse instinto, sabe, paterno, de cuidado, de zelo, de amor. Eu acho isso tão bacana, tão bonito, mas é uma pena que, embora eu já tenha isso, eu durante essa semana eu tonifiquei isso por conta de uma doença. Eu gostaria que isso serve de lição para nós, né? De ser o melhor pai, independente de qualquer circunstância, de ser a melhor mãe, independente de qualquer circunstância, de ser o melhor marido, a melhor esposa, de ser a melhor pessoa, independente da circunstância, porque às vezes a gente aumenta o nosso grau de preocupação, de zelo, de cuidado, quando a pessoa às vezes está doente, quando a pessoa está debilitada, mas nós podemos e devemos fazer isso quando no transcorrer normal da vida, do dia a dia das pessoas. E isso serviu muito de lição para mim, sabe? Fazer o melhor, ser sempre presente na vida das pessoas, ser presença mesmo na vida das pessoas, independente do estado que a outra pessoa se encontra. Porque a gente é muito assim ligado às coisas, aos momentos que vão acontecendo, e nós nos esquecemos de ofertar o nosso ombro, o nosso colo, o nosso carinho no momento assim normal do dia a dia, e só fazemos isso quando as coisas pioram, quando as coisas complicam. Tem até um ditado que diz que, não sei exatamente bem os termos, mas que os velórios, né, os cemitérios estão cheios de flores porque existe muito ressentimento, porque existe muita remorso nas pessoas, e aí começam a mandar flores e flores e flores e flores, como se isso fosse resolver, né, um problema, e não resolve. Não, faça em vida, faça o seu melhor na circunstância que você se encontra, do jeito que está. Ame mais, respeite mais, abrace mais, beije mais, seja mais próximo das pessoas, mesmo com carinho, com amor, com respeito, pessoas que estão dentro do nosso teto, e a gente acaba ignorando e relevando os momentos importantes da vida. Então, eu queria compartilhar com vocês essa experiência que eu tive, embora sempre muito preocupado com todos. Aqui em casa todo mundo sabe, eu levanto de madrugada 3, 4, 5 vezes, vou ver meu filho, puxo janela, fecho janela, abro janela, põe coberta, tira coberta, né? Faço isso com a minha esposa, muitas vezes vejo que ela está descoberta, cubro ela, sabe? É uma coisa assim que é minha, né? Faz parte do meu ser fazer isso, ser preocupado com as pessoas. E às vezes em situações assim eu aumentei a minha dose de cuidado, de carinho, de respeito por todos. É uma experiência bacana, mas poderia ter sido feita sem essa tensão, sem esse medo que eu tive durante toda essa semana. Aproveita para se inscrever no nosso canal, não te custa nada e é muito importante para nós. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.